Olá, alunas e alunos. Meu nome é Ronildo e agora vamos dar continuidade à série de vídeos sobre Cálculo 3. Nessa segunda aula, a gente vai, de fato, entrar no assunto que seria funções vetoriais. A primeiro momento, o que a gente vai estudar hoje? Sobre a definição do que é uma função vetorial e depois operações sobre essas funções. Bom, o que seria a função vetorial? A gente define da seguinte maneira. Chamamos de função vetorial de uma variável real t definida em um intervalo i, a função que a cada t pertencente a esse intervalo associa um vetor f do espaço denotado por f igual a f de t. O vetor f de t pode ser escrito como f de t igual a f1 de ti mais f2 de tj mais f3 de tk. Então, se você perceber, primeiro momento, a gente tem uma função vetorial, ou seja, os valores, o que vai ter na imagem vão ser vetores, né? E o domínio dessa função vão ser valores reais, t que pertence ao intervalo i. Esse intervalo i é um intervalo que está contido nos reais, lógico, vai depender da função. Você perceba também que essa função vetorial, ela define três funções reais, f1, f2 e f3, assim como essas três funções reais, elas definem a função vetorial, onde, não sei se vocês lembram, a gente já estudou isso em geometria analítica, em álgebra linear, você vai ter as coordenadas i, j, k, que seriam os vetores unitários. Então, essa função, ela seria no espaço, exatamente porque você tem três variáveis. Mas se você for olhar no material didático, ele começa o livro falando bidimensionais, ou seja, no R2, ou duas variáveis, i e j, mas os conceitos podem ser expandidos para funções no espaço. Vamos fazer alguns exercícios para ajudar a fixar esse conhecimento. Primeiro momento, eu queria resolver essas questões que falam sobre domínio dessas funções. Né? Como a gente sabe que o domínio nos reais, como é que eu resolvo esse tipo de questão? Bom, se você observar essa função, o item A primeiro, né? Nessa função, f de t, uma função vetorial, então tem essa setinha em cima, você vai ter as coordenadas t menos 2, t ao quadrado, mais 1. Essa função ela é descrita por duas coordenadas que são funções, não é isso? Então, você tem basicamente o seguinte, f de t igual a uma função t menos 2i mais t ao quadrado mais 1, ij, né? A gente tem esses vetores unitários, i e j. Se você observar direitinho nessa função, você tem uma função f1 na coordenada i mais um f2 na coordenada j. E quem vai definir o domínio dessas funções? O domínio da função vai ser os valores que t pode ser escritos, né? Aqui você não tem nenhuma restrição para o t. Né? O t pode ser 1, 2, pode ser número negativo, número positivo. As restrições geralmente ocorrem quando a gente tem raízes, a gente tem frações, a gente tem logaritmos. Nesse caso, como é um polinômio, então o domínio é todos os reais. Então, a gente pode dizer que o domínio da função f, né, seria todos os reais. Tá, ok? No item B, aí você já percebe que esse item B você tem uma raiz. Então, você já deve ter mais atenção. Então, vamos lá. F de t é igual a raiz de 1 menos t ao quadrado e t. Pronto. Nossa função 1 é uma raiz. E a função 2 é uma variável, então ela não tem nenhum problema. Então, o domínio dessa daqui seria todos os reais. Enquanto o domínio dessa outra, a gente vai ter que ver quais são os valores que t pode assumir. Como vocês sabem que dentro de uma raiz a gente só pode usar, já que estamos trabalhando com reais, números positivos, então positivos ou iguais a zero, então a gente tem essa restrição, que a raiz de 1t ao quadrado, esse valor aqui obrigatoriamente tem que ser maior ou igual a zero. Como ele é maior ou igual a zero,
a gente resolvendo essa inequação, você tem t ao quadrado é menor ou igual a 1. Logo, obrigatoriamente, o módulo de t tem que ser maior do que 1. Desculpa, o módulo de t tem que ser menor do que 1. Ou seja, t obrigatoriamente tem que ser menor do que 1 e maior do que menos 1. Então, ele vai estar nesse intervalo. Como eu já tenho que o domínio da f2, o domínio dessa função aqui, é todos os reais, e o domínio dessa primeira função são os valores entre 1 e 2, eu vou pegar aqui o domínio da função vetorial t, ele vai ser a interseção entre o domínio da f1 e f2, ou seja, vai ser a interseção do domínio da f1 com o domínio da f2. Como o domínio da f1 vai ser os valores que estão entre menos 1 e 1, e o domínio da f2 vai ser todos os reais, a interseção entre esses dois conjuntos vai ser exatamente o intervalo entre menos 1 e 1. Então, dessa forma, a gente pode dizer o seguinte, que o domínio da função vetorial f, no caso do item B, vai ser igual a todos os t's que pertencem aos reais, na condição que t venha a ser menor ou igual a 1, ou maior ou igual que menos 1, certo? Nesse item C, eu quero só comentar, eu quero deixar para vocês resolverem, mas olha, observem que você tem na realidade tem duas funções, né? Então também a imagem ela vai estar no R2. Então você tem o seguinte, você tem 2t sobre 1 mais t ao quadrado, você tem fração, então você tem que lembrar que a fração não pode ter zero no denominador. Mas se você prestar atenção direitinho, é 1 mais t ao quadrado, isso aí nunca vai ser zero, né? Isso aí você tem uma equação de segundo grau, que 1 mais t ao quadrado, por mais que t venha a ser negativo, como ele está ao quadrado, vai assumir um valor positivo. Então, vai ser 1 mais um valor positivo. Ou, se t for zero, você vai ter também 1 embaixo do denominador. Então, de todos os modos, você pode concluir que, nesse primeiro momento, não existe nenhum valor que zero o denominador. Então, o domínio dessa primeira função seria todos os reais. Enquanto o domínio dessa segunda é um polinômio também, é todos os reais. Então, a gente pode concluir que nesse item, o domínio seria todos os reais, domínio do item C. Já no domínio do item D, você lembre que o logaritmo ele não aceita valores menores ou iguais a zero. Então, você vai ter essa restrição nesse primeiro momento, no item D. Deixa eu apagar aqui. Então, no item D, você vai ter a primeira função, que é o logaritmo, o ln de 1 mais 3t. O argumento do logaritmo, obrigatoriamente, tem que ser maior do que zero. Então, você vai fazer a desigualdade. 1 mais 3t, obrigatoriamente, é maior do que zero. Então, 3t é maior do que menos 1, t é maior do que menos 1 sobre 3. Então, a gente já tem o primeiro intervalo, o primeiro domínio, o domínio da primeira função, certo? Que é os valores maiores, isso aqui você tem 0, você tem 1 aqui, menor do que 1/3. Então, seria todos menos 1/3. Então, o domínio dessa função seria todos os valores maiores do que menos 1/3. Aí você olha para a segunda função, que a gente tem 3 funções, né? Então, ele está no espaço. A segunda função t. Então, t não tem nenhuma restrição. O domínio dessa segunda seria todos os reais. Aqui seria f1, que seria f2, que seria todos os reais. E a terceira, que é raiz de t, qual é a condição? Que obrigatoriamente tem que ser maior ou igual que zero. Por quê? Porque você tem a raiz de t. Então, se a gente pegar aqui 0, o domínio vai ser todo esse. Então, a interseção entre essas 3 funções, a do ln, a de t e a da raiz de t, vai ser todos os valores maiores do que zero. Então, a gente conclui o seguinte, que o domínio dessa função vai ser igual ao x, no caso o t, que é a variável que a gente está trabalhando, que pertence aos reais, na condição de t ser maior ou igual que zero.
Tá ok? Esse item é também bem trivial, porque você observa que no primeiro você tem uma função cosseno. Cosseno não tem nenhuma restrição. No segundo, você tem uma função seno, que também não tem nenhuma restrição. E no terceiro, você tem t ao quadrado, que não tem nenhuma restrição. Logo, o domínio desse item será todos os reais. Observe que, dado o ponto P do espaço, o vetor R de x, i mais y, mais e de k é chamado vetor posição de P. Como assim? Você tem esse ponto no espaço, né, que seria o ponto da posição x, y e z, e você consegue definir ele na posição tendo o vetor R na origem até esse ponto. Lembrando que para cada ponto você vai ter um vetor distinto, certo? E com isso a gente consegue definir pontos no espaço, ou posições no espaço a partir de uma função vetorial. Olha esse exemplo. Podemos expressar o movimento de uma partícula P sobre uma circunferência de raio 1 pela função vetorial f de x igual a cosseno de tj mais seno de tj. Está aqui o gráfico dessa função. Como assim, professor? Não estou entendendo, não. Olha, vocês sabem que o domínio das funções seno e cosseno está de... vocês sabem que a imagem da função seno e cosseno ele está entre menos 1 e 1, não é isso? Então, você vai atribuindo valores, o ângulo, no caso t, não tem nenhuma restrição com ele, e à medida que você vai substituindo, por exemplo, cosseno de, no caso, a função f de 45 graus, ou seja, f de 45, que é π sobre 4, deixando em radianos, você vai ter cosseno de π sobre 4, j, mais seno de π sobre 4, i π sobre 4, j. Aqui, sabendo disso, olha, cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, i, mais seno de π sobre 4 vai ser raiz de 2 também, raiz de 2 sobre 2, j. Então, esse vetor vai estar exatamente na coordenada, olha, esse ponto sobre o círculo. Raiz de 2 sobre 2, que é mais ou menos, se tem um ângulo de 45 graus, né, vai ser mais ou menos aqui, essa coordenada. Esse tamanho vai ser raiz de 2 sobre 2, e esse tamanho aqui vai ser raiz de 2 sobre 2, certo? Ok. Sabendo disso, agora é importante conhecer algumas propriedades sobre as funções vetoriais, que seria o seguinte: dadas as funções vetoriais f, você tem as coordenadas x, i, j e k, e a g, no caso, g1, i, g2, j, g3, k. Todas três são funções de t, certo? Então, definidas com t pertencente a um certo intervalo, esse intervalo está dentro do domínio dos reais. Podemos definir novas funções vetoriais como segue. O seguinte, primeiro, você pode ter soma de duas funções vetoriais. Quando você soma duas funções vetoriais, você tem uma nova função vetorial, que nesse caso você tem h de t, que seria a nova função, igual a f de t mais ou menos g de t. Você soma cada uma das coordenadas, a gente vai ver isso no exemplo, certo? Você consegue ter uma nova função vetorial a partir do produto vetorial, que a gente aprende lá em geometria analítica, revisa também lá em álgebra linear, certo? Resolvendo essa matriz aí. E também a gente pode ter uma nova função a partir do produto de uma função real com função vetorial, certo? Então, você multiplica cada uma das coordenadas pela função real que a gente tem. Agora, para resolver esse terceiro problema, a gente vai ter um produto vetorial entre a função f e a função g, certo? Lembrando que para resolver a função, esse produto vetorial, você vai ter que resolver usando matrizes, como a gente aprendeu lá em geometria analítica e álgebra linear. Então, quem é o produto vetorial de f por g? Desculpa, é g de t, né? As funções são t. Você vai fazer o seguinte, lembrando, é importante destacar primeiramente isso,
que a ordem, nesse caso, importa, né? A gente aprende que o produto vetorial de f com g é diferente do produto de g com f. Então, você toma muito cuidado com isso. Então, para resolver, você vai colocar o i, o j e o k, né, que seriam os vetores unitários, e você vai resolver, nesse caso, você vai colocar as coordenadas de f primeiro e depois as coordenadas de g. Quem são as coordenadas de f? É t, t ao quadrado e 5. E as coordenadas de g, que é t ao cubo e 1. Nesse outro, como não tem, você coloca 0, certo? Então, dessa forma, você resolve o determinante. Tem várias maneiras de resolver. Vou usar uma que o povo geralmente usa. Você repete as duas primeiras colunas, t ao cubo e 1. E dessa forma, você vai fazer o seguinte. Você multiplica essas diagonais. Aqui vai dar 0, porque a gente tem esse termo 0. Né? Aqui vai dar 5t ao cubo j. Aqui a gente tem quem? A gente tem t vezes 1 e k, então vai ficar mais tk, certo? Agora, fazendo ao contrário, você vai ter 0 aqui. Nesse outro vai ser 5 vezes 1, 5, então fica menos 5i. E nesse último você vai ter menos t ao quadrado vezes t ao cubo, vai ser t elevado à quinta potência, k. Certo? E só para finalizar, você soma os semelhantes, não é isso? Você tem apenas um termo i, então vai ficar menos 5i. Aí o j, você também tem apenas um termo, então vai ficar mais 5t ao cubo j. Já o termo k, associado ao vetor unitário k, você tanto tem t quanto t à quinta. Então vai ficar mais t menos t à quinta k. Então você tem um novo vetor criado pelo produto vetorial entre a função f e a função g. Nesse outro caso, eu queria resolver, só para finalizar, um produto vetorial entre a função. Você tem aqui primeiro um produto normal entre essa função h de t, que é uma função real, com f de t, e depois você faz o produto vetorial com a função g de t. Primeiro vamos resolver esse produto aqui, h de t, com f de t. Você sabe o seguinte, que h de t é t ao quadrado menos 1. E o f de t vai ser quem? Vai ser a função vetorial, né? T na coordenada i, mais t ao quadrado na coordenada j, mais 5k, certo? Então, fazendo isso, você simplesmente multiplica essa função com essa e com essa, certo? Então, a gente tem o seguinte, eu vou ser um pouco mais rápido, mas quando você em casa aí, tente resolver passo a passo, tá ok? Então, quando você faz essa multiplicação, você vai ter t ao cubo menos t, a coordenada i, mais, quando você faz essa multiplicação com o segundo termo, você vai ter t à quarta menos t ao quadrado, mais, no último caso, vai ser 5, isso aqui na coordenada j, é importante, mais 5t ao quadrado menos 5 na coordenada k. Então, o primeiro passo foi resolvido. O segundo vai ser o seguinte, você vai fazer o produto escalar, ou seja, você vai ter como resultado uma função real, né? Você não vai ter uma função vetorial. Você faz o produto escalar com a função g de t. Então, isso daqui tudo, que seria, vamos lá, t ao cubo menos t
I mais t à quarta menos t ao quadrado j mais 5t ao quadrado menos 5k, escalar o vetor, função vetorial t ao cubo I mais j. Não sei se vocês lembram, mas no produto escalar a gente faz o seguinte, coordenada por coordenada. É bastante simples, certo? Então, você vai ter esse primeiro, o I com o I, o J com o J, e o K, como não tem, a gente supõe que tem 0K, né? Aqui, o 0K. Então, logo, você multiplica por 0 que vai dar 0. Então, nesse resultado, vai ser o seguinte, vai ser t ao cubo menos t vezes t ao cubo, mais essa segunda com a segunda daqui, t à quarta menos t ao quadrado vezes 1, né? E esse outro vezes 0 que vai dar 0. Logo, você vai ter t à sexta menos t à quarta mais t à quarta menos t ao quadrado. Disso, você consegue concluir, resolvendo essas duas, que você vai ter t à sexta menos t ao quadrado. Então, essa é a solução. Como eu falei, o resultado não é um vetor. O produto escalar, ele gera uma função real, né? Que você tem t ao cubo, desculpa, t à sexta menos t ao quadrado. Esse último exercício eu vou deixar para vocês resolverem, que é bem simples. Você simplesmente substitui no ponto 1 sobre A, né? Então, onde tiver T, você vai colocar 1 sobre A, faz as manipulações necessárias. Então, esse daqui vai dar um ponto, né? Esse daqui vai dar um ponto no espaço, esse daqui vai dar outro ponto no espaço. Então, o resultado, eu quero ver que vocês, na realidade, vai dar um vetor no espaço, né? 2 vetores no espaço, vocês façam e vejam qual é o resultado, tá ok? Então, no mais é só isso. Qualquer dúvida, pode deixar suas questões no fórum e no que precisar estarei à disposição.